Boa noite a todos vocês que estão assistindo de seus lares. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade continuam disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui. Hoje nossa reunião é em homenagem ao apóstolo João, nossa sessão de data recordada, que comumente acontecia na Casa do Caminho, em Lourdes. Porém, com a pandemia, está sendo realizada hoje aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Para quem não conhece a Casa do Caminho em Lourdes, vamos fazer um breve relato. No ano de 1942, José Ângelo Rodrigues, tio Zeca, veio a Birigui assistir uma sessão no Centro Espírita Amor e Caridade, conhecendo e tornando-se amigo do casal Linda e João Dias de Almeida. A partir deste encontro de almas, surgiu a vontade de criar uma filial do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui, no bairro Córrego da Pedra, hoje município de Lourdes, onde existiam muitos simpatizantes do Espiritismo. A fundação da Casa do Caminho foi no ano de 1943, onde o casal Linda e João iam a cada 3 meses realizar as sessões mediúnicas. A primeira diretoria da Casa do Caminho foi assim constituída. Presidente José Ângelo Rodrigues, tio Zeca. Vice-presidente Sigisfredo Pinto da Cunha. Primeiro secretário Almiro Jerônimo Pinto. Segundo secretário Teobaldo Corrauch Serrano. Tesoureiro Lázaro Quirino da Silva. Agora vamos baixar nossas vistas, relaxando nossos corpos e nossas mentes, rogando o amparo espiritual a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, aos protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, e aos protetores da Casa do Caminho, Jerônimo de Macedo, Pedro Travellini, José Ângelo Rodrigues, Mariana Justiniano Ângelo e João Quirino da Silva, para que nos cubram com o manto divino, derramando bênçãos e curas a todos os necessitados. Que todos nós, todos vocês em seus lares, nossos entes queridos, recebam o passe à distância que lhes oferece conforto, paz e a cura para seus males, físicos e mentais. A prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa palestra será com o nosso amigo Paulo Sérgio Perry de Carvalho, que trará o capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Obrigado, Gisele. Mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos
no Centro Espírita Amor e Caridade, principalmente hoje, numa noite especial, que tradicionalmente esta casa homenageia o apóstolo João. No estudo do Evangelho, nós iremos abordar o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E Kardec coloca neste capítulo 4 itens. O primeiro item é uma parábola intitulada Parábola do Festim de Bodas. O segundo item, a porta estreita. O terceiro item, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E o quarto, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nós iremos iniciar pela parábola de bodas, que é uma história que Jesus contava às pessoas ali presentes sobre o reino de Deus. E ele fala da seguinte forma: o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, e estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados que tenho preparado o meu banquete, as minhas reses e os meus cevados estão mortos, e tudo está pronto. Mas eles não fizeram caso e foram, um para seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar suas cidades. E então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelo caminho, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. No entanto, entrando o rei para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. E então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, poucos escolhidos. Esta parábola, citada no Evangelho de Mateus, nos fala sobre o reino de Deus e as oportunidades que a humanidade perdeu ao longo da sua história ao recusar os diversos convites que o Cristo havia feito, ou por meio dele agora, na sua encarnação, ou anteriormente, por meio dos inúmeros missionários, as inúmeras pessoas que vieram trazer uma mensagem diferenciada, uma mensagem de amor, mas os homens acabaram refutando essa mensagem, cada uma a seu tempo. Assim, a parábola do festim de bodas faz uma avaliação retrospectiva das oportunidades que a humanidade teve ao longo dos tempos até aquele momento. E, por outro lado, nós vamos ver que também faz um relato premonitório do que iria acontecer com o Evangelho, com a Boa Nova, e com os discípulos, inclusive
sobre a possibilidade da infiltração de pessoas despreparadas com objetivos suspeitos. Então, analisando esta parábola, nós vamos ver essas duas características. E as parábolas do Cristo sempre foram ditas com muitas alegorias, mas a parábola transmite lições morais que ajudavam as pessoas na época do Cristo a entender melhor a sua mensagem, e hoje nós interpretamos essas parábolas à luz da doutrina espírita, tirando delas conceitos morais importantes para a nossa vida. O reino de Deus, a que se refere na parábola, representa o estado de plenitude espiritual, representa o ápice do processo evolutivo. O Rei é Deus, o Pai Celestial, o Criador de todos nós. As bodas representa o Evangelho, o Filho para o qual as bodas foram preparadas é o Cristo, e os servos são os seus enviados, espíritos guardiães da humanidade ao longo dos tempos. E as iguarias, os bois e os cevados, referidos na parábola, simbolizam as lições do Evangelho. Assim, nós vamos ver que os primeiros convidados foram os hebreus. No entanto, o chamamento não foi atendido a despeito de toda a base religiosa que possuíam. Os hebreus foram os primeiros, a primeira civilização, os primeiros povos a cultuarem o monoteísmo. E nós vamos ver que eles tiveram oportunidades de compreender melhor a lição à sua época pelos vários missionários chamados profetas que vieram oferecer lições para o engrandecimento das pessoas. No entanto, nós vamos ver que existem milhares de pessoas que recebem a educação moral proveniente de diversas interpretações religiosas. Entretanto, elas não aceitam o convite de se melhorarem, preferem atender às sensações imediatistas e transitórias da vida material numa clara manifestação de egoísmo. Os primeiros convidados também poderiam ser os doutos, os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque ninguém melhor do que eles estavam em condições de entender a mensagem dada a cada um ao seu tempo. No entanto, nós vamos ver que com o ritualismo imposto pelas diferentes classes sacerdotais, a religião judaica, antes do Cristo, revelou muitos desvirtuamentos que permaneceram, inclusive, na época em que o Cristo viveu entre nós. A lei de Deus, sintetizada nos 10 mandamentos que havia sido dado aos hebreus 1500 anos antes de Cristo, aproximadamente, era letra morta e era mantida no esquecimento. Foi quando, então, Deus nos envia Jesus para lembrar ao povo da época e nos lembrar até hoje também os compromissos morais e espirituais assumidos. Portanto, nós vamos ver que até aqui, nesta parábola, o Cristo estava fazendo uma avaliação retrospectiva de tudo o que havia acontecido com as diversas civilizações, com o homem ao longo dos tempos. No entanto, ele fala sobre a negligência, a indiferença pelas coisas espirituais e que foram simbolizadas na parábola no ultraje e morte aos servos. E nós vamos ter que no versículo 7 de Mateus
nós vamos ver que ali está escrito: e o rei, sabendo disso, encolerizou-se, enviando seus exércitos, e destruiu os homicidas e incendiou as cidades. Faz uma clara referência dessa forma à lei de causa e efeito, porque todos aqueles que tinham a oportunidade de se identificar com as lições do Cristo, ou mesmo com as lições dos profetas antes de Jesus, e que estão narradas na história do povo hebreu no Velho Testamento, e não aceitaram, eles, sem dúvida nenhuma, estariam submetidos à lei de causa e efeito e teriam reencarnações de sofrimento, reencarnações de agonia. E nós vamos ter agora a segunda parte dessa parábola, quando Cristo faz uma premonição do que deveria acontecer com as pessoas que levariam o Evangelho para outros povos, exatamente quando ele fala na parábola que seu convite seria estendido a todas as pessoas. Deveria ser pregado, então, a todos os povos, aos pagãos, idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos no festim em lugar dos outros convidados. Esse trabalho, ele foi realizado pelos apóstolos após o desencarne de Jesus, portanto, é uma visão premonitória do que deveria acontecer e, em especial, foi desenvolvido por Paulo de Tarso junto ao povo gentil. Então, nós vamos encontrar nessa parábola essa avaliação retrospectiva do homem ter perdido as oportunidades de seguir lições evangélicas, lições que falavam num crescimento espiritual ao longo dos tempos, e também fala da missão seguinte que os apóstolos de Jesus e depois Paulo deveriam fazer com que essa mensagem chegasse indistintamente a todos os povos e a todas as pessoas. No entanto, nós vamos ver que no final, o rei, ele visita a sala nupcial e identifica uma pessoa que não está vestido com o traje nupcial. E o que seria o traje nupcial? O traje nupcial significava a pureza de coração, a pessoa estar livre de más intenções, mesmo que ele não possuísse base religiosa ou moral significativas. Assim, a veste de núpcias simboliza o amor e a humildade, a boa vontade em encontrar a verdade para observá-la. Em síntese, é preciso que o espírito seja guiado pelos preceitos do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta parábola, portanto, ela nos mostra que o convite, ele foi estendido para a humanidade em todos os tempos. O convite que Jesus fez também foi estendido a todas as pessoas, e ele direciona inicialmente esse convite a pessoas preparadas para que a mensagem dele mais rapidamente chegasse ao seu objetivo. No entanto, os homens preferiram as preocupações imediatistas, as preocupações materialistas, para seguir a sua vida desprezando a mensagem de Jesus. Agora, nós poderíamos falar ou questionar por que muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando Jesus fala isso, ele está mostrando que as pessoas que receberam a sua mensagem, elas deveriam seguir por caminhos diferentes o que ele chama de porta estreita. A porta estreita é a porta que nos leva à renúncia de muitas coisas materiais.
É a porta que muitas vezes vai nos levar a sofrimentos morais, muitas vezes eles não justos, mas as pessoas maldosas, pela calúnia, pela perseguição, acabam fazendo comentários, e com isso nós vamos ver que a pessoa tem que ter a persistência e saber que ela está em um caminho que é chamado caminho da dificuldade, mas com grande recompensa espiritual, que é a felicidade, que é a plenitude espiritual. Também ele fala que nós, ou as pessoas que seguissem a sua mensagem, não seriam privilegiados. Portanto, não bastava falar Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. É preciso trabalho, é preciso dedicação. E Kardec termina esse capítulo falando que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Porque a responsabilidade pela vida e por tudo que nós fazemos tem muito a ver com o esclarecimento. Quanto mais esclarecidos nós somos, mais responsabilidades nós temos para com a vida e para com todos aqueles com quem nós convivemos. Devemos ser artífices, portanto, de um mundo melhor, de um mundo de paz, de um mundo onde vigore realmente o amor e o respeito ao próximo. Assim, o Cristo, ele sintetiza nesses 4 itens identificados por Allan Kardec, muitos chamados e poucos escolhidos. E por que seriam, então, essas pessoas selecionadas? Ela pela sua dedicação, pela sua responsabilidade pela vida. Nos dias atuais, nós vemos que o número de cristãos que seguem o Evangelho ainda é pequeno. Em geral, são pessoas que ouvem, leem, falam, interpretam e pregam as verdades imortais, mas poucos se esforçam para vivenciá-las. São criaturas tão absorvidas com o dia a dia que não sentem a necessidade do Evangelho, indicadas por Mateus como aqueles que foram para o campo ou para aqueles que foram cuidar de seus negócios. São pessoas que não se dão conta do mal que estão infligindo em si mesmas. Assim, nós vamos ver que a lição de Jesus, dada há mais de 2000 anos passados, por meio da parábola do festim, tem uma interpretação e uma aplicação bastante grande até os nossos dias. E assim são todas as lições contidas no Evangelho. Mas nós vamos ver que o Cristo, para dar continuidade à sua mensagem e então pegar aqueles poucos escolhidos, ele identifica que essas pessoas estavam justamente entre os simples, os pescadores, mas que tinham no seu íntimo a veste nupcial. E nós vamos ver que esta casa homenageia, em 24 de junho, de forma tradicional, o apóstolo João, que era justamente o apóstolo querido de Jesus. O convite que foi feito a João está muito bem narrado no livro Boa Nova, no capítulo 4, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Foi quando Humberto de Campos narra a Chico um diálogo que Jesus teve com Tiago e com João. Os dois eram irmãos. E ele inicia o diálogo assim: filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que eram bastante jovens, eles já conheciam as pregações de João Batista, primo de Jesus, mas também tinham ouvido Jesus na véspera.
e eles ficaram tomados de emoção e se lançaram para Jesus, transbordando em alegria, e falaram: Mestre, Mestre. No entanto, eles eram muito jovens e eles acharam melhor levar a notícia para seus lares. E aí esses dois novos futuros apóstolos, eles regressando para sua casa, com o espírito ainda arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que havia acontecido. E Salomé, a mãe de Tiago e de João e esposa de Zebedeu, apesar de muito bondosa e sensível, ela recebeu a notícia com certo cuidado, porque ela se lembrou justamente das escritas antigas em que falava na implantação do reino de Deus. E ela imaginava que este reino, que falavam que Jesus e deveria então implantar, porque esse era o rumor da época, fosse um reino mais voltado às coisas materiais. E ela então vira para Jesus e fala: Senhor, logo após a instituição de seu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita, outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu reino. Jesus entendeu o que Salomé estava falando. Na condição de mãe, ela se preocupava justamente com o futuro de seus filhos e o que é que eles estariam, a partir daquele momento, ingressando. Jesus ouviu Salomé e ponderou a ela: antes de tudo, é preciso saber se eles querem beber de meu cálice. O cálice de Jesus significava justamente se eles quisessem seguir Jesus com todas as dificuldades que eles deveriam enfrentar ao longo dos tempos. Jesus se dirige à casa de Simão Pedro e no final da tarde, o pai de Tiago e João busca a casa de Simão Pedro e começa então a dialogar com o Cristo. E o Cristo diz: Zebedeu, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens? Zebedeu disse: não, Senhor. Que fizeram, voltou Jesus, que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O Cristo estava justamente mostrando ao pai de Tiago e João que se eles resolvessem realmente segui-lo, eles teriam muitas dificuldades, como todos os outros missionários tarefeiros da espiritualidade tiveram ao longo da história da humanidade. O reino de Deus, continuou Jesus, tem de ser fundado no coração dos homens. O trabalho árduo é meu gozo, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. E aí Zebedeu, ouvindo as palavras de Jesus, pergunta: Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? E o Cristo
responde: em verdade, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. E assim foi feito o convite a Tiago e João. Os dois seguiram o Mestre, e nós vamos encontrar nos relatos dos historiadores, no relato de vários autores religiosos, que João, ele era conhecido como discípulo a quem Jesus mais amava. E quando nós olhamos a vida de João, após esse convite que o sensibilizou e que o fez muito forte para enfrentar as dificuldades, nós vamos encontrar que, juntamente com Tiago e Pedro, foram os 3 discípulos que conviveram mais intensamente com Jesus. 3 situações chamam bastante atenção. A primeira, os 3 foram testemunhas da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Os 3 acompanharam Jesus no Getsemane, local onde o Messias orou antes de ser traído. E nós vamos ver que somente João participou da terceira situação, justamente mostrada após a crucificação do Mestre. Nós vamos encontrar que no pé da cruz, como nos falam os historiadores, estavam João e Maria, mãe de Jesus. Foi quando o Cristo olha para os dois e diz: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, mostrando então a João a responsabilidade que ele tinha a partir daquele momento de cuidar de Maria. Assim nós vamos encontrar na figura de João realmente o apóstolo, considerado o apóstolo do amor. E João, ele mostra essa característica que fez com que ele fosse apelidado o apóstolo do amor no seu evangelho, onde ele faz insistentes abordagens a respeito do amor a Deus que as pessoas deveriam honrar. No entanto, nós vamos ver, pulando um pouco da vida de João, nós vamos encontrar que após a destruição de Jerusalém, ao redor do ano 70 depois de Cristo, João foi para uma outra cidade chamada Éfeso, e ali ele começou a divulgar a boa nova. Mas ele foi preso, foi capturado e levado a Roma por ordens do imperador Domiciano, e o local onde ele deveria ficar preso era na ilha de Patmos. E foi exatamente nesse exílio, nessa pequena ilha a leste do Mar Egeu, que nós vamos encontrar a revelação que João recebeu e que nós conhecemos pelo Apocalipse. E nós vamos ter também a vida de João nesta prisão, muito voltada a ajudar todas as pessoas, todos os soldados que tomavam conta daquele prisioneiro. E o apóstolo, já bastante idoso, bastante bondoso e sereno, sua personalidade mudou ao longo dos tempos. Ele começou a ser chamado por todos na prisão de Pai João. E nós vamos ver que ele atendia a todos de maneira afável, fazendo com que todos recebessem o esclarecimento aos questionamentos que faziam então ao Pai João. Em determinada época, um soldado disse a João na prisão
que se sentia isolado naquela ilha distante, enquanto seus compatriotas gozavam do bom e do melhor em Roma. Eles tinham que saciar a sede com água salobra, dizia o soldado. Os meus compatriotas estão bem, estão vivendo em Roma, enquanto nós estamos nessa vida difícil. E o apóstolo João virou-se para o soldado e disse: o Cristo nos ensinou como vivermos unidos, mesmo nos encontrando distantes uns dos outros, pois estamos ligados pela ciência do amor. Quem ama não vive isoladamente. E esta foi a vida de João, sempre aconselhando e levando às pessoas a lição do amor, do respeito que nós deveríamos ter para com o próximo e também o respeito que deveríamos ter para com as leis de Deus. Mas foi em Éfeso que João fez a sua última pregação. E como narra o espírito de Miramês, quando ele estava fazendo esta pregação, se avolumou tanto o número de encarnados como de desencarnados para ouvir e sentir a presença iluminada do grande apóstolo do Cristo, a última estrela apostólica a desaparecer dos céus dos cristãos. E após a pregação, e envolto por demonstrações efusivas de respeito e carinho, João, chamado evangelista, percebeu que o amado Mestre lhe ofertava as mãos para ajudá-lo a carregar a sua cruz, que naquele momento era o seu corpo combalido. No caminho de volta para sua casa, conta Miramês que havia um leve perfume que se fazia por toda a extensão onde João passava. João desencarna nesta noite de morte natural aos 94 anos de idade, o único dos apóstolos de Jesus que teve a morte natural. No seu retorno à vida espiritual, ele foi recebido com afeto, numa homenagem ao grande trabalho que fizera em nome do amor do Cristo. Foi então abraçado na espiritualidade por seus pais, Salomé e Zebedeu, por Maria, a mãe de Jesus, e pelo apóstolo Paulo. No entanto, quando ele se depara com Jesus na espiritualidade, ele quis ajoelhar-se, mas ele não conseguiu. Foi quando Paulo tomou-o em seus braços e seguiu com Jesus. Seguiu a Jesus com João em seus braços, e Jesus parecia um sol com um cortejo de estrelas rumo ao infinito. Assim, nós vamos encontrar que João, o discípulo querido, o apóstolo do amor, ele cumpriu a sua tarefa, levando sempre uma mensagem de carinho, de atenção, sempre uma mensagem de amor a todos aqueles que o ouviam. E nós vamos encontrar que aí não encerra a vida do espírito de João. Ele reencarna aproximadamente 10 séculos depois, na cidade de Assis, e o que vários médios sugerem na pessoa de Francisco de Assis, aquele apóstolo, considerado também o apóstolo do amor, o apóstolo que foi identificado como sendo a pessoa certa a restaurar a igreja na época. Esta passagem fala que em determinado momento, ainda com Francisco, não iniciando a sua atividade apostólica no século XI,
ele entra em uma igrejinha, a igreja de São Damião, e ele parece ouvir de um crucifixo do Cristo: vá, Francisco, e restaure a minha casa. Inicialmente, Francisco imaginou que essa restauração seria uma restauração física, e ele vende algumas coisas de seus pais, que era uma pessoa abastada na cidade de Assis, para entregar-se ao trabalho em favor dos necessitados e a serviço de Deus. Somente 2 anos depois, quando o papado está no seu auge, o auge do poder temporal, é que Francisco compreende que restaurar, reformar a igreja como instituição não era uma restauração física, mas era fazê-la voltar à pureza do Evangelho. Assim, ele faz voto de pobreza e começa a pregar a mesma doutrina que ele havia pregado 11 séculos, quase 11 séculos antes, uma doutrina de amor ao próximo, de respeito ao próximo, inclusive de amor aos animais. Ele nos deixa uma prece belíssima, que é a oração de São Francisco, que fala sobre a necessidade de nós sermos os semeadores da paz, de nós buscarmos sempre levar o amor, de levar o perdão, de levar a união, de levar a fé, de fazer com que a verdade se estenda às pessoas, para que elas tenham esperança, para que elas tenham alegria, para que elas tenham a possibilidade de ver a luz para as suas vidas. Ele fala no final: Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no final deste capítulo, ele fala para os espíritas, e ele diz: aos espíritas e a todos que receberam os ensinamentos cristãos, será pedido muito mais, porque receberam muito. O espírita sincero deve buscar nas leis morais o direcionamento para as suas vidas. E assim é o entendimento que nós espíritas fazemos de que muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Que possamos nós, dentro das nossas atividades, dentro do nosso trabalho, na convivência com a família e com os amigos, realmente fazer com que este amor que nos foi dado ao longo dos tempos, nas nossas diversas encarnações, finalmente floresçam no nosso íntimo e possam espalhar a todos a paz. Muito obrigado. Parabéns. Ótima essa palestra. Obrigada a você. Senhor, que vossa luz recubra os espíritos sofredores de paz, consolo e ensinamentos, a fim de que eles se lembrem que têm mensageiros do bem, de braços abertos para os acolherem. Que eles confiem nas leis divinas, pois é certo que os espíritos que passam para outro plano jamais serão desassistidos. Eles serão encaminhados para os hospitais e escolas espirituais, para receberem o remédio e a cura que não tiveram no plano terreno, e ensinamentos para o seu progresso e para a sua evolução. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade
ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Agradecemos, Senhor, as bênçãos recebidas nesta noite. Que nossos lares, nossos ambientes de trabalho e o caminho por onde passarmos sejam livres de influências negativas que possam nos prejudicar. Que nosso Brasil querido, pátria do Evangelho, possa superar essa pandemia o mais breve possível e que nossos dirigentes sejam orientados para que tomem as condutas corretas e que a paz reine entre os homens. Que o mensageiro Ismael esteja sempre no comando. Que os enfermos hospitalizados ou em seus lares num leito de dor recebam o bálsamo curativo para todas as suas doenças. Que os profissionais de saúde tenham suas forças físicas e mentais revigoradas neste momento tão sofrido que estão atravessando. Com esperança renovada, devemos continuar seguindo, acreditando sempre que a justiça divina se fará presente. Tudo tem seu tempo. Nunca perca o ânimo e a fé. Agradecemos a espiritualidade superior por toda a assistência a nós conferida, nos dando equilíbrio nas horas de dificuldade e nos ensinando a humildade nos momentos que os problemas da vida nos pedem paciência e serenidade. Pratiquemos nossas caridades aos nossos irmãos necessitados, seja com uma palavra amiga, seja com o alimento que tanto necessitam para matar sua fome. Vibremos gratidão a Deus, a Jesus e a nossa vida. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja.
Finalizando nossa reunião, teremos a nossa música para alegrar a nossa noite. Que todos tenham uma semana abençoada e até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,